Eu queria agora convidar, com muito amor no coração, o Frei Vitório. O Frei Vitório pertence à Ordem dos Frades Menores e Província Imaculada Conceição do Brasil, presente em todo o sudeste do Brasil e em Angola, formado em Filosofia e Teologia no Brasil, mestre em Teologia Espiritual pela Pontifícia Universidade Antoniana e Roma, vice-presidente da Ação Social Franciscana, mantenedora da Universidade de São Francisco, foi diretor da editora Vozes por 7 anos e é autor e coautor de livros e de um blog. Mas tem uma coisa muito especial que eu anotei aqui que eu não posso deixar de falar, é que o Frei Vitório, junto com a Unipaz e o Grupo Renascer, desenvolveram um primeiro Congresso do Amor em outubro de 2021 na UniOeste, na Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, e o tema foi O Amor Está no Ar, com foco no amor e educação. E o segundo congresso, também na UniOeste, foi em outubro e novembro de 2003, realizado pelo Grupo Renascer, que é um grupo de vivência holística muito ligado à Unipaz, e em 2003 Pierre Vai, Roberto Crema, enfim, trabalharam o tema do amor como resgate do ser, o amor na palavra e o amor e sabedoria. Então, esses congressos foram realizados em parceria com a Unipaz e com a força desse grupo Renascer e com a liderança da Maria Letícia Martins. A Letícia não está nesse plano, assim como o Pierre, mas com certeza ela não realizou o terceiro congresso, mas nós estamos aqui no terceiro congresso e com o objetivo de torná-lo internacional, e com a força da Unipaz nós estamos retomando, então, 21 anos depois, com essa intenção de colocar e de levar o amor a sério. Frei Vitório, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e honrar toda essa história nessa dimensão e na dimensão energética também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Val. Eu queria saudar a todos e a todas com a saudação franciscana, paz e bem. É uma alegria. A minha história com a Unipaz vem do mundo editorial, porque eu publiquei Pierre Vaio e fui o primeiro editor na língua portuguesa do Jean-Yves Leloup, né? E tantos autores que a Unipaz colocou para nós nesse mundo de pulsar ideias. Agradeço as palavras ouvidas até agora, são palavras acesas, muito fortes, né? E o tema que me foi pedido são as danças do amor. Quais são as danças do amor no mundo de hoje? Por que esse tema? A ideia vem de Roberto Crema, porque no livro Normose, a Patologia da Normalidade, publicada pela editora Vozes, que é o livro do Jean-Yves Leloup e com outros organizadores, eu tenho um texto lá, e onde eu conto uma história, eu falo várias coisas, mas eu conto uma história onde eu estava em uma cidade de Assis, a cidade de São Francisco, e numa madrugada eu vou à Praça de Assis achando que não ia encontrar ninguém, e de repente eu vejo uma dançarina, quer dizer, ela estava orando de um modo dançante, com o seu sari laranja, e eu me ocultei por detrás de uma coluna e fiquei observando. Mas ela viu que eu estava com o hábito franciscano, ela me percebeu, deu um sinal que eu me aproximasse, e ao eu chegar junto a ela, eu perguntei: o que que você está fazendo? Ela dizia: eu estou dançando para Francisco. Ela dizia: eu sou paquistanesa, ela pertencia a uma vertente religiosa do Paquistão, o nome dela era Merrill Parakaratarambil, né? E, e aí eu falei assim, mas como, né? E ela me respondeu assim: para ver dança é preciso dar um passo. Para dar o passo é preciso amar o chão que se pisa. Mas você não pode se prender ao chão, porque senão não existe nem a dança, nem o passo. E ela dizia: eu estou aqui dançando por uma dimensão franciscana da vida que aprendeu também a andar de pernas para o ar, né? Então, esse tema da dança do amor surgiu disso. E eu gostaria de desenvolver aqui a minha reflexão em 5 pontos.
Até porque eu vou me inspirar, a minha área é teologia espiritual, né, no qual eu sou especialista, é uma teologia que trabalha com as espiritualidades, né? 1986, na preparação da virada para o novo milênio, todas aquelas reflexões rumo ao novo milênio, tinha o grande teólogo alemão Karl Rahner. Ele vai falecer antes da virada do século, mas ele dizia que o século XXI precisava de 5 paradigmas. E esses 5 paradigmas que eu vou refletir com vocês a partir da minha visão, não a dele, né, que era alta teologia, mas inspirado no tema que ele coloca como as 5 danças necessárias para esse momento. E é também de Karl Rahner a grande frase que, de certa forma, já foi acenada pelo Roberto Crema na sua reflexão anterior, quando Karl Rahner diz: ou o século XXI será o século do espírito, ou o século do amor, ou não será século. E ele colocou, então, 5 aspectos. Ele dizia: o século XXI, que nós mais precisamos para o século XXI. Primeiro, a mística. Segundo, a alteridade. Terceiro, o feminino. Quarto, o diálogo interreligioso. Quinto, a questão ambiental. Então, a primeira dança que eu quero colocar para vocês na leveza da vida é a mística. Nós estamos vivendo num grande momento da visualização, da proclamação de uma sede muito grande do divino e do amor. Será que seria uma reação contra o esvaziamento religioso, espiritual e afetivo desta passagem de tempos modernos, ou uma revanche do sagrado sobre uma cultura profana? Embora eu não goste de separar sagrado e profano, porque eles se completam. O certo é que nós estamos vivendo, e a Unipaz tem uma grande contribuição nessa verdade, nós estamos vivendo um grande movimento psicomístico, paracientífico, espiritual, terapêutico, holístico. Alguns falam até da necessidade de uma cura interior, e outros sonham com a volta da garantia aos filhos da terra de um lugar privilegiado sob o olhar misterioso da divindade e do amor. Então, eu penso que nesse aspecto é que Karl Rahner tem razão. Nós precisamos da mística, que é uma experiência muito mais interna, de nós abraçarmos de um modo transcendente a realidade, pela vivência de uma necessidade de cuidar das nossas forças interiores e também abraçar uma causa pela qual vale a pena viver. Tudo isso é mística, envolver-se por um projeto, acreditar num fenômeno interno de espírito que vai nos lançar, nos remeter para fora, uma comunhão com o mundo, né, a partir também do transcendente. O sagrado atrai a criatura, isso é mística. A criatura deixa-se atrair. Existe em Jeremias 27, né, um apelo quando ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, quando nós entramos, nesse conceito de mística, o que é a mística? Eu gosto muito das palavras, e o termo mística é um substantivo que vem também com a força do adjetivo grego. E como verbo, ele é myen no grego, mystikos, né? E tem múltiplos significados. Nós começamos com uma mística: fechar os olhos, fechar a boca, colocar os pés no chão, enxergar os segredos presentes em cada detalhe da existência, fazer o silêncio para realmente revelar o segredo certo no momento certo, com palavras certas. Tudo isso é mística, né? E a partir do século XIV se começa a mostrar a influência. Eu sou um frade franciscano, como foi dito, de Francisco de Assis, que é um elemento que não pertence mais a nós franciscanos, nem ao cristianismo, nem ao catolicismo. Ele é alguém que tem um bilhete de entrada em todas as religiões, em todas as culturas. Ele é um homem holístico,
né? Então, Francisco, ele começa a colocar para nós que a mística é uma passagem do sagrado ao segredo, né? É, da dimensão essencial da existência, do ordinário ao extraordinário, né? Do mundo espiritual visto com afeto, porque para Francisco, espiritualidade e afetividade não se separam. Religiões reprimem o afeto, consequentemente, elas correm o risco de reprimir o amor. Espiritualidades abraçam o afeto, de modo que a mística é viver num estado de alma, onde a alma se aproxima e se deixa conduzir por um amor puro. Quanto mais a alma se eleva, mais a ação sagrada se faz sentir. Francisco, ele não queria professar Deus, ele queria sentir Deus. Então, essa que é a questão. A mística, ela vai criar caminhos. A mística não é doutrina, ela é caminho. Um caminho que tem que ser feito são os passos que nós temos que dar, né? E o ser humano, no seu modo de pensar e agir, ele deve procurar a conhecer todas as causas, né? E ter motivações para todas as causas. E, sobretudo, a mística do amor. O amor é um modo como Deus se revela na sua transparência e na sua potência. Ele sai de si mesmo e se doa. Então, o espírito infinito do sagrado se revela através de um amor criativo. Somente os apaixonados são criadores e criativos. Então, amar é afirmar a existência humana através da abertura a este amor, encontrar-se com o amor como condição e princípio do conhecimento. Né? O órgão do conhecimento não é o intelecto, é o coração. O que passa pelo coração toma conta da história do corpo, toma conta da vida. No coração do conhecimento está o amor que nutre a vida. Né? Então, a mística significa conhecer, perceber, sentir através do espírito a luz que torna todo ser transparente e humano. Então, o ser humano é o ente que escuta a revelação do amor divino, na medida em que ele abre, né? Ele se abre, né, para esse amor. E ele cria qualidade de relações. Eu tive muito contato com o Jean-Yves, conversei muito com ele, né? E uma das frases que mais me marcou minha vida é quando ele dizia: na qualidade das nossas relações existe uma revelação. E o lugar da revelação é sempre naquele momento em que o ser humano ama. Então, o amor é a mística, porque o amor é transcendente. Então, no amor, o humano transcende o finito, até da sua própria matéria. A sensibilidade do humano vem, então, na sua capacidade de transcender a matéria. O segundo aspecto, né, a segunda dança do amor, é a alteridade. São Francisco chamava de cortesia. Alter, o outro, a outra. É levar em conta demais a dignidade da pessoa. Hoje nós temos primado da ciência, primado da técnica, primado de sistemas políticos, primados de sistemas utilitários. E o primado da pessoa? Né? Nós somos prioridades para as grandes instituições que deviam cuidar de nós. Talvez nós não sejamos prioridade para governos porque eles cuidam de moedas. Talvez a gente não seja prioridade para igrejas porque elas cuidam de estruturas hierárquicas. Talvez a gente não seja prioridade nem para as escolas que preparam para o mercado e não para os valores da existência. Onde está a alteridade? É realmente o amor ao próximo, o amor a alguém, a sensibilidade para com o outro e para com a outra, sentir e perceber o outro e a outra, porque viver é conviver. São Francisco ensinou isso, não basta viver, tem que conviver, né? E por isso que eu retomo Jean-Yves Leduc, né? Na qualidade das relações existe uma revelação. Então nós precisamos isso com urgência, e essa é a segunda dança do amor. A terceira dança do amor é quando nós abraçamos uma grande verdade que volta de um longo exílio, o feminino. Até é tão bom falar às vésperas
do dia dedicado à mãe. Porque isso não é uma data, isso é uma vivência. Porque essa terceira dança do amor, o feminino, eu já trabalhei muito o tema do sagrado feminino. A busca da identidade humana precisa de figuras marcantes de referência. Ela precisa de modelos vivos, de arquétipos que revelem a grandeza do ser. Então, a história e a cultura sempre precisaram de figuras heróicas, de espelhos onde nós podemos olhar e já não ver mais a nós mesmos, mas vermos aquilo que é a essência do nosso amor. Então, na expressão viva da raça, mais do que raça, porque raça é etnia, nós somos espécie, né? Então, na expressão viva da espécie, a mulher aparece como a frontal evidência, uma sublime presença que espiritualiza a matéria, humaniza o espírito. Nós não precisamos ir longe para esta percepção, basta recolher-se aos pés do familiar e colher as melhores lembranças da nossa mãe. E dentro dessa terceira dança, eu gostaria de voltar aos gregos, porque eles nos dão essa compreensão de Eros e Ágape. O feminino é a grande síntese desse modo de elucidar a existência. Eros é a intuição, né? A força motriz da vida, o nascivo do amor, o caminho do desejo, as energias do amor, do afeto, da libido, da corporeidade, né? Entendida como grande encontro de corpo, mente, alma e coração. Eros é o próprio desejo, né? Isso é a orientação mais íntima do coração, como nós já aprendemos isso nos nossos grandes encontros de oficinas e seminários e reflexões da Unipaz, né? Agora, o ágape é a entrega, né? Se o eros é o desejo que brota do coração, o ágape é a oferenda, né? O desejo é a eterna e insaciável busca do novo, do original, do único. E então a mulher, ela é, como feminina, e deve ser resgatado isso, a fonte essencial do desejo. Porque hoje nós somos especialistas em necessidades e esquecemos o desejo. E o feminino é Eros e Ágape. Ágape enquanto partilha, mesa, ceia, colo, banquete, convivialidade, né? Doação, comensalidade. Como ágape espalha energias do amor em tudo que faz, livre de amarras, até da libido, tocando com amor os detalhes da existência. A mulher, como Eros e Ágape, ela é um cântaro que se esvazia para saciar a sede de alguém. Porque é ternura, é cuidado. Sem o Eros e o Ágape, a vida seca, ela se enrijece. Então, a primeira dança do amor, a mística. A segunda dança do amor, a alteridade. A terceira dança do amor, o feminino. A nossa mãe, ela fez na festa, consciente e inconsciente, a revelação mais pura disso tudo, né, em nossa vida, porque ela moldou em nós o cuidado e o calor natural de uma constante presença. Alimentou, banhou, né, vestiu, penteou, né? Eu já fui penteado pela minha mãe no passado. Curou, assistiu, fez vigília na cabeceira da nossa cama na hora da sinfonia das tosses, né? Ela teceu o ninho enquanto o pai, preocupado com a sobrevivência, muitas vezes saiu e a mãe ficou ali aos pés do familiar. Hoje, os dois saem, os dois chegam. Mas na paternidade e na maternidade, Eros e Ágape decoraram valores e princípios do espaço da nossa casa. E o feminino tem uma grande presença nisso. O terceiro aspecto que temos que lembrar é que nós temos três essências na nossa vida. O ethos, como moradia do ser, a casa do coração, a casa da nossa identidade, a nossa sacralidade mais íntima, o nosso núcleo, né? O nosso centro, o nosso mais puro eu sou, a nossa forte subjetividade. Tudo que nós falamos agora está ligado ao ethos. O segundo aspecto é a ética,
a casa dos nossos valores, dos princípios, das virtudes, da nossa dimensão relacional e fraterna, que precisa disso tudo. É o dom de existir na mesma casa, sentir-se bem na mesma casa, cuidar da harmonia da casa e conviver. O terceiro aspecto é o oikos, né? A casa do mundo, como diz o Papa Francisco, a casa comum, o circundante, a nossa consciência e vivência planetária, que celebramos muito bem aqui no início deste encontro. Mas para isso eu preciso colocar um argumento muito forte, né? Cada criatura tem uma mensagem vital própria. Nós somos criaturas com as criaturas e não solidões paralelas. Não podemos permitir o grito de abandono das coisas. Se nós abandonamos a natureza, nós abandonamos o autor. Cada criatura é espelho do Criador, né? Nós estamos solidariamente voltados agora para o Rio Grande do Sul. Mas tudo aquilo aconteceu porque, se não cuida, a vida não subsiste. A terra é uma herança comum e nós todos estamos na filiação desta casa que foi doada para nós. O ser humano é a imagem e semelhança da força, de uma força sagrada, e não pode haver uma ecologia sem uma antropologia. Deus nos amou mesmo antes que existíssemos, num arranjo existencial para nós. Ele fez isso como um berço. Quando nós nascemos, criaram um quarto e um berço para nós. Deus cria o mundo para nós, né? Então, a criação, ela antecede tudo isso. Então, para assumir um corpo, é preciso criar um mundo. O próprio Filho de Deus, isso é um dos dogmas do cristianismo, ele se fez criatura, um verbo que pulsa na carne quente do humano para transmitir espírito e vida, para garantir vida em plenitude. Então, ser humano é fusão entre espírito e matéria. Então, isso é muito importante. A natureza, ela está destinada a participar da eterna criação, né? E, a partir da natureza, nós temos que converter aqueles que a exploram. Muito Conversão bom. ecológica não é simplesmente ser militante, Sim. de criar a proteção de biomas, é mudar de lugar. Porque o convertido, ele não muda só, como o grego diz, né, de mentalidade, né? A conversão grega, ela é mudança de mentalidade. A conversão franciscana é mudar de lugar. Que lugar que nós estamos? Nós temos que examinar profundamente a vida e reconhecer o modo como nós estamos ofendendo a criação. De modo que, retomando, a primeira dança, a mística. A segunda dança, a alteridade. E o alter também é a criatura. A terceira, o feminino, a sensibilidade. A terra é mãe. Francisco dizia: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã e mãe terra. Agradeço a Lídia de ter lembrado o Cântico das Criaturas. Aliás, Lídia, 2025, nós vamos comemorar 800 anos que ele compôs este Cântico das Criaturas. Então, o próximo ano, 800 anos do Cântico do Sol.